Porque a tinta de um tratado de paz, assinado a milhares de quilômetros de distância, em salões parisienses perfumados, se transforma em sangue na lama fria de uma floresta primordial. Como aconteceu que um exército, forjado para conquistar um continente, estava, no momento decisivo, pior armado e treinado do que os milicianos que deveria proteger? A história da jovem República Americana, nascida em fogo e idealismo, esconde um segredo sombrio, uma ferida purulenta, cuidadosamente enfaixada e esquecida, uma derrota tão absoluta, tão devastadora, que a memória nacional preferiu amputá-la, fingindo que nunca existiu. Esta é a crônica não de uma batalha, mas de um extermínio. A história de como 1000 guerreiros nativos, unidos pela desesperança, infligiram ao exército dos Estados Unidos a sua mais sangrenta e humilhante derrota, um massacre que ficaria conhecido como a Batalha dos 1000 Mortos. Tudo começou com uma promessa de paz. O ano era 1783. O Tratado de Paris punha fim à Guerra Revolucionária Americana. A Grã-Bretanha, exausta e derrotada, reconhecia a independência de suas antigas colônias. Em seus salões dourados, diplomatas desenharam novas linhas em mapas, cedendo vastos territórios à nova nação. Entre eles estava o território do Noroeste, uma imensa extensão de florestas, rios e terras férteis ao norte do rio Ohio. Havia apenas um problema com essa generosa concessão de terras. Elas não pertenciam à Grã-Bretanha para serem dadas. Eram o lar ancestral de dezenas de nações indígenas: os Miami, os Shawnee, os Delaware, os Wyandot. Eles haviam sido aliados dos britânicos na guerra, lutando para conter o avanço implacável dos colonos americanos. Agora, seus protetores europeus os haviam traído, vendendo suas terras, sem sequer uma menção ao seu nome no tratado. Para os povos indígenas, o tratado não era um documento de paz, mas uma sentença de morte. A tinta no pergaminho era um prenúncio do sangue que em breve encharcaria a terra. E o sangue não tardou a chegar. A porteira da expansão para o oeste foi escancarada. Uma torrente humana, um dilúvio de colonos brancos famintos por terras, cruzou as montanhas Apalaches. Eram fazendeiros, caçadores, especuladores, veteranos da guerra, a quem o governo sem dinheiro pagara com promessas de terras. Cada acre que ocupavam era um roubo. Cada cabana construída era uma declaração de guerra. O governo central, sediado na distante Filadélfia, era uma entidade frágil, quase impotente. A nação, unida sob os artigos da Confederação, mal se sustentava. Não havia dinheiro, não havia um exército permanente digno desse nome. Havia apenas a ambição voraz de seus cidadãos. A fronteira de Ohio se tornou um caldeirão de violência. Ataques, contra-ataques, emboscadas, aldeias indígenas eram incendiadas durante a noite, colheitas destruídas. Em retaliação, grupos de guerreiros atacavam as frágeis paliçadas dos colonos, deixando um rastro de cabanas queimadas e corpos mutilados. O uivo do lobo na floresta era menos aterrorizante do que o grito de guerra que o precedia. Era um ciclo de ódio que se alimentava de si mesmo, uma espiral de brutalidade que arrastava ambos os lados para o abismo. Os colonos exigiam proteção. Os especuladores de terras, muitos deles figuras influentes no Congresso, exigiam que suas propriedades fossem asseguradas. O governo federal, fraco como era, foi forçado a agir. Sua soberania estava em jogo. A lógica era simples e brutal. Se as terras não pudessem ser tomadas pela diplomacia fraudulenta, seriam tomadas pela força. A guerra não era mais uma questão de se, mas de quando. O Congresso contava o dinheiro, os colonos contavam os dias e os indígenas contavam os rifles. A história já sabia qual cálculo se provaria correto. A questão era apenas o preço a ser pago.
E o preço seria medido em vidas aos milhares. Esta não seria uma guerra limpa, travada entre exércitos em campos abertos. Seria uma guerra suja, de terror e extermínio, travada nas sombras de uma floresta que não perdoava erros. A República, que se autoproclamava um farol de liberdade para o mundo, estava prestes a mergulhar em uma escuridão que ela mesma criara, manchando seus ideais com o sangue daqueles que ousaram defender seu lar. O ar no Vale de Ohio estava pesado, denso com o pressentimento de uma tempestade de aço e fogo que se aproximava, uma tempestade que limparia a terra, de um jeito ou de outro. Quem tem mais direito a uma terra? Aquele que a habita há incontáveis gerações ou aquele que acredita ter um destino divino para conquistá-la? Deixe sua opinião nos comentários. Direito ancestral ou destino manifesto? Enquanto a maré de colonos avançava, os líderes das nações indígenas observavam com crescente alarme. Eles viram suas terras de caça se transformarem em fazendas cercadas, seus rios poluídos, suas aldeias ameaçadas. Viram tratados serem assinados e quebrados com uma regularidade cinicamente previsível. Cada promessa do homem branco se dissolvia como fumaça ao vento. Eles entenderam uma verdade fundamental e aterrorizante. Os americanos não queriam um pedaço da terra. Eles queriam tudo. E para conseguir tudo, eles não hesitariam em exterminar todos que estivessem em seu caminho. As tribos do território do Noroeste eram diversas, com suas próprias línguas, tradições e, frequentemente, antigas rivalidades. Os Shawnee disputavam territórios com os Miami. Os Delaware eram recém-chegados, empurrados para o oeste pela pressão dos colonos. A união entre eles parecia impossível, um sonho de tolos. No entanto, a aniquilação é uma poderosa força unificadora. Em conselhos secretos, ao redor de fogueiras que lançavam sombras dançantes, nos rostos pintados, uma nova consciência começou a surgir. A percepção de que, sozinhos, seriam destruídos um por um. A única esperança de sobrevivência residia em um ato sem precedentes: forjar uma aliança militar, uma confederação de nações unidas por um único propósito: expulsar os longos facas, como chamavam os americanos, de suas terras para sempre. Dois homens emergiram como os arquitetos dessa frágil e desesperada aliança. Eram figuras contrastantes, mas complementares, dois polos de uma mesma tempestade. O primeiro era Michiquiniqua, conhecido pelos brancos como Pequena Tartaruga, chefe de guerra dos Miami. Ele não era um sonhador ou um fanático, era um estrategista brilhante, um mestre da logística e da tática. Sua mente era fria e analítica, capaz de ver o campo de batalha como um tabuleiro de xadrez, antecipando os movimentos do inimigo com uma precisão assustadora. Ele entendia a mentalidade americana, sua arrogância, sua dependência de formações rígidas e linhas de suprimento vulneráveis. Pequena Tartaruga não buscava a glória em combate, ele buscava a vitória e sabia que a vitória viria não da força bruta, mas da inteligência superior. Ele via a guerra não como uma série de ataques e vinganças, mas como uma campanha coordenada com um objetivo final claro: a destruição total da capacidade militar americana no Oeste. O segundo pilar da Confederação era Weapirsenwa, ou Jaqueta Azul, um carismático e temido chefe de guerra dos Shawnee. Onde Pequena Tartaruga era o cérebro, Jaqueta Azul era o coração flamejante da resistência, um guerreiro imponente cuja presença no campo de batalha era suficiente para inspirar coragem nos seus e pânico nos inimigos. Ele era um orador magnético capaz de unir facções rivais com palavras de fogo e paixão, lembrando-os da santidade de suas terras e da profanação cometida pelos invasores. Ele não apenas liderava guerreiros, ele forjava uma nação em armas. Juntos,
Eles eram uma força formidável. Pequena Tartaruga planejava as emboscadas, escolhia o terreno, explorava as fraquezas do inimigo. Jaqueta Azul liderava a carga, seu grito de guerra ecoando pela floresta, um som que se tornaria o pesadelo dos soldados americanos. A aliança que eles construíram, a Confederação Ocidental, foi um milagre de diplomacia e vontade. Eles viajaram de aldeia em aldeia, superando velhos ódios, convencendo chefes céticos, prometendo um futuro onde seus filhos poderiam viver livres. Reuniram um exército de mais de 1.500 guerreiros das nações Miami, Shawnee, Delaware, Potawatomi, Wyandot, Ottawa e outras. Não era uma horda desorganizada, era um exército disciplinado que se movia em silêncio pela floresta, vivia da terra e conhecia cada trilha, cada riacho, cada clareira. Um exército que estava prestes a ensinar à arrogante jovem república uma lição sobre o verdadeiro custo da conquista. A Confederação não estava apenas se defendendo, ela estava se preparando para atacar. Eles não queriam apenas repelir os americanos, eles queriam aniquilá-los, enviar uma mensagem tão sangrenta e inequívoca que nenhum colono ousaria cruzar o Ohio novamente. Nas profundezas da floresta, um poder formidável estava se reunindo, invisível e subestimado. A fúria de um povo encurralado estava sendo afiada, transformada em uma arma letal, e o primeiro teste dessa arma estava prestes a acontecer contra um general americano que marchava confiantemente em direção à sua própria destruição. A Confederação era um milagre de diplomacia e vontade, mas, para os políticos em Filadélfia, era apenas um obstáculo selvagem que precisava ser esmagado. A primeira tentativa de fazê-lo seria confiada a um general chamado Josiah Harmar. A resposta de Filadélfia à crescente violência na fronteira foi tardia, desajeitada e fatalmente arrogante. O secretário da guerra, Henry Knox, um homem cujo peso físico era igualado por seu excesso de confiança, convenceu o presidente George Washington de que uma demonstração de força decisiva resolveria o problema indígena de uma vez por todas. A escolha para liderar essa expedição punitiva recaiu sobre o general de brigada Josiah Harmar, comandante do 1º Regimento Americano, o núcleo do minúsculo Exército Regular dos Estados Unidos. Harmar era um veterano da Revolução, mas sua experiência era mais administrativa do que de combate real, especialmente o tipo de guerra brutal e assimétrica travada nas florestas de Ohio. Em outubro de 1790, ele partiu de Fort Washington, o local da futura cidade de Cincinnati, com uma força de cerca de 1.400 homens. Era um exército apenas no nome. Menos de 300 eram soldados regulares, os federais. O resto era uma massa heterogênea de milicianos da Pensilvânia e do Kentucky, recrutados às pressas. Eram fazendeiros e caçadores, muitos dos quais se alistaram mais pela promessa de pilhagem do que por patriotismo. Eram indisciplinados, mal equipados e, crucialmente, desprezavam os soldados regulares tanto quanto temiam os indígenas. A autoconfiança no comando americano era total. Eles viam seus adversários como selvagens desorganizados, incapazes de resistir a uma força militar disciplinada. Que pergunta poderia surgir em suas mentes, se não a da vitória rápida? Que poderia levar um homem a marchar para o desconhecido, se não a fé cega em sua própria superioridade? Harmar e seus oficiais subestimaram catastroficamente a inteligência e a coesão da Confederação de Pequena Tartaruga e Jaqueta Azul. A estratégia indígena era brilhante em sua simplicidade: evitar uma batalha campal, usar a floresta como sua maior arma e transformar a força do inimigo em sua fraqueza.
Eles empregaram táticas de terra arrasada, queimando suas próprias aldeias e recuando para o interior, atraindo Harmar cada vez mais fundo em seu território. Eles eram a isca e a armadilha ao mesmo tempo. A expedição de Harmar rapidamente se transformou em um desastre logístico e tático. A milícia era quase incontrolável, parando para saquear aldeias vazias, embriagando-se com o pouco suprimento de uísque e frequentemente desobedecendo ordens diretas. Harmar, frustrado, dividiu suas forças, enviando destacamentos para perseguir os guerreiros que se retiravam. Foi exatamente o que Pequena Tartaruga esperava. Em 20 de outubro, perto da aldeia de Quequionga, um destacamento de 210 homens sob o comando do coronel John Harding foi atraído para uma armadilha mortal. Os guerreiros de Pequena Tartaruga, escondidos na vegetação densa, esperaram até que os americanos estivessem em terreno desfavorável e então abriram fogo. O ataque foi devastador. A milícia entrou em pânico e fugiu, abandonando os soldados regulares para serem massacrados. Foi uma carnificina. 2 dias depois, Harmar tentou novamente. Ele enviou uma força ainda maior, de quase 600 homens, de volta à mesma área, na esperança de surpreender os indígenas. Em vez disso, a história se repetiu, mas em uma escala ainda maior. Os guerreiros de Jaqueta Azul e Pequena Tartaruga aniquilaram a vanguarda do destacamento, depois se voltaram contra a força principal, infligindo pesadas baixas, antes de desaparecerem novamente na floresta. A moral do exército de Harmar desmoronou completamente. Ele havia perdido quase 200 homens, mortos ou desaparecidos, enquanto as perdas indígenas foram mínimas. Sua expedição, que deveria pacificar a região, havia apenas conseguido enfurecer e encorajar a confederação. Harmar declarou vitória, citando a destruição de algumas aldeias de casca de bétula como prova de seu sucesso, e ordenou uma retirada apressada para Fort Washington. A retirada foi um pesadelo. Os guerreiros da Confederação assombraram seus flancos, atacando retardatários, cortando linhas de suprimento, transformando a marcha de volta em uma humilhação contínua. O exército vitorioso retornou em farrapos, derrotado, desmoralizado e com menos homens. A notícia do desastre de Harmar reverberou pela fronteira e chegou a Filadélfia, onde foi recebida com incredulidade e fúria. A primeira grande campanha militar da nova república havia sido um fracasso humilhante. A Confederação Ocidental não apenas havia sobrevivido, mas havia provado sua superioridade tática e sua determinação inabalável. Para Pequena Tartaruga e Jaqueta Azul, a vitória sobre Harmar foi mais do que um sucesso militar. Foi uma prova de conceito. Eles mostraram a todas as tribos que os americanos podiam ser derrotados. Sua aliança foi fortalecida e sua reputação atingiu o status de lenda. Eles haviam ensaiado a catástrofe. Agora, estavam prontos para a apresentação principal. A fúria do presidente Washington exigia um novo golpe, mais forte, mais decisivo. E a escolha para desferir esse golpe recairia sobre um homem que personificava tanto as glórias passadas da República quanto suas atuais e frágeis enfermidades. A escolha para comandar a nova e maior expedição contra a Confederação Ocidental recaiu sobre o general Arthur St. Clair. Na superfície, a escolha parecia lógica. St. Clair era um homem de considerável estatura política e militar. Escocês de nascimento, servira com distinção no exército britânico durante a Guerra Franco-Índia antes de se juntar à causa patriota na Revolução Americana. Ele havia sido um major-general no Exército Continental, um confidente de George Washington, e chegara a servir como presidente do Congresso Continental. Atualmente, era o governador do Território do Noroeste. Ele era, em teoria, o homem perfeito para o trabalho.
Mas a teoria, como muitas vezes acontece, tinha pouca semelhança com a realidade. Em 1791, Arthur St. Clair era um homem velho e doente. Aos 57 anos, ele era atormentado por uma gota tão severa que muitas vezes o deixava incapacitado, incapaz de montar um cavalo ou mesmo de se mover sem ajuda. Sua saúde frágil era um reflexo da saúde do exército que ele estava prestes a liderar. O fracasso de Hamar havia chocado a nação e enfurecido o presidente Washington. Em uma reunião privada com St. Clair, Washington, um homem normalmente conhecido por seu autocontrole de ferro, teria explodido de raiva. Ele agarrou St. Clair pelos ombros e o advertiu com uma intensidade profética. Cuidado com um ataque surpresa. Você conhece o inimigo que vai enfrentar. Eu repito, cuidado com um ataque surpresa. A advertência ecoaria como um fantasma nos eventos que se seguiriam. O Congresso, alarmado com a ameaça na fronteira, relutantemente autorizou a criação de um exército maior de quase 3.000 homens. Foi um esforço monumental para a jovem república, que desconfiava profundamente de exércitos permanentes e estava perpetuamente sem dinheiro. Mas a organização dessa nova força foi uma catástrofe desde o início. Tornou-se um monumento à incompetência burocrática e à corrupção desenfreada. Os intendentes e fornecedores contratados para equipar o exército eram, em grande parte, ladrões e aproveitadores. Eles viram a expedição não como um dever patriótico, mas como uma oportunidade de enriquecer rapidamente. Tendas que apodreciam com a primeira chuva, sapatos que se desfaziam na lama, machados que quebravam no primeiro golpe. A comida era ainda pior. Carne salgada, que era um ninho de vermes, farinha embolorada. E o mais crucial de tudo, a pólvora era de qualidade inferior, reduzindo o alcance e a eficácia dos mosquetes. As armas em si eram uma coleção de sobras da Revolução, mal conservadas e frequentemente defeituosas. O exército que deveria conquistar um continente estava sendo sabotado por seus próprios compatriotas antes mesmo de disparar um único tiro. Mas a falha mais grave estava nos próprios homens. Para preencher as fileiras, os recrutadores vasculharam as tavernas e os becos das cidades portuárias do leste. O exército de St. Clair foi composto pelos rejeitados da sociedade. Bêbados, vagabundos, criminosos fugindo da justiça, imigrantes desesperados que mal falavam inglês. Eram homens que se alistavam por um trago de uísque e alguns dólares, sem qualquer senso de disciplina ou dever. O treinamento era uma farsa. Oficiais inexperientes tentavam ensinar manobras complexas de batalha europeias a homens que mal sabiam carregar um mosquete. A disciplina era imposta através do chicote, o que apenas gerava ressentimento e deserções. Para piorar a situação, o exército era seguido por uma multidão de seguidores de acampamento, mais de 200 mulheres, muitas delas prostitutas, e um número desconhecido de crianças. Isso não era uma força de combate ágil. Era uma cidade lenta e disfuncional, arrastando-se pela floresta, um alvo perfeito, inchado e vulnerável. St. Clair, atormentado por sua doença e frustrado com o caos administrativo, observava seu exército de fantasmas se reunir em Fort Washington. Ele sabia que estava liderando uma farsa, uma expedição fadada ao fracasso. Mas era um soldado, e suas ordens vinham do próprio presidente. Ele marcharia, ele obedeceria. Washington deu ao general um exército de papel. Os intendentes corruptos deram-lhe um exército de farrapos. O destino, em breve, dar-lhe-ia um exército de mortos. Diante de um exército de párias e equipamentos defeituosos, o que pesou mais para o desastre iminente? A incompetência do comando ou a corrupção dos fornecedores.
Vote com sua opinião nos comentários. A marcha começou no final do verão de 1791. O exército de Arthur St. Clair, com seus 2.000 homens e centenas de seguidores de acampamento, mergulhou na imensa e silenciosa floresta de Ohio. Foi uma marcha para o coração do território inimigo. Uma jornada lenta e exaustiva em direção a um destino que ninguém no comando americano poderia prever, mas que os observadores invisíveis nas árvores conheciam muito bem. O plano era simples: marchar para o norte, construir uma cadeia de fortes para garantir as linhas de suprimento e, finalmente, atacar e destruir Kekionga, a principal aldeia dos Miami, o coração da Confederação. Mas a simplicidade do plano se desfez diante da dura realidade da fronteira. O outono chegou cedo e com uma fúria incomum. Chuvas torrenciais transformaram as trilhas em atoleiros, sugando as botas dos soldados e as rodas das carroças. As noites trouxeram um frio cortante, para o qual os uniformes finos e os cobertores esfarrapados ofereciam pouca proteção. A disciplina já frágil começou a se desintegrar. A comida estragada e a falta de saneamento básico levaram a surtos de disenteria e outras doenças que enfraqueceram ainda mais os homens. A caça era escassa e as rações foram cortadas. A fome se tornou uma companheira constante, roendo a coragem e a moral dos soldados. As deserções se tornaram uma epidemia. Todas as noites, dezenas de homens simplesmente desapareciam na escuridão, preferindo arriscar a sorte, sozinhos na selva, a continuar naquela marcha fúnebre. St. Clair, frequentemente confinado à sua liteira pela dor lancinante da gota, lutava para manter o controle. Ele ordenava enforcamentos para dar o exemplo, mas isso só aumentava o ressentimento. O exército se movia a um ritmo glacial, cobrindo apenas alguns quilômetros nos dias bons. Cada passo era um esforço monumental. E a cada passo, eles eram observados. Os batedores de Pequena Tartaruga e Jaqueta Azul eram fantasmas na floresta. Eles se moviam em paralelo à coluna americana, sempre fora de vista, mas sempre presentes. Eles contavam cada soldado, cada canhão, cada carroça. Eles mapeavam a rota da marcha, observavam a falta de disciplina, a negligência das sentinelas. Eles viam os homens doentes e famintos, o moral em colapso. Eles conheciam cada parada, cada acampamento, e relatavam tudo aos seus chefes, que esperavam pacientemente o momento perfeito para atacar. A tensão psicológica era imensa. Os soldados americanos sentiam a presença invisível, um galho quebrado na escuridão, uma sombra que se movia na periferia da visão. A floresta, que para os guerreiros indígenas era um lar e um aliado, para os soldados era uma entidade alienígena e hostil. Cada árvore parecia esconder um inimigo. O silêncio opressivo era periodicamente quebrado por um único tiro disparado da escuridão, que derrubava uma sentinela descuidada, seguido por um grito de guerra aterrorizante que ecoava e depois desaparecia, deixando para trás apenas o medo. Pequena Tartaruga estava travando uma guerra de nervos, desgastando o inimigo antes mesmo da batalha principal. Ele estava deixando a fome, a doença e o medo fazerem metade do trabalho por ele. Em 31 de outubro, a situação se tornou crítica. Um grupo de 60 milicianos do Kentucky, fartos das condições e com seus contratos de alistamento prestes a expirar, desertou em massa. Pior, eles ameaçaram saquear os comboios de suprimentos que seguiam o exército principal. St. Clair foi forçado a tomar uma decisão desastrosa. Ele enviou seu melhor e mais confiável regimento, o 1º Regimento Americano, os únicos soldados regulares, experientes que tinha, para trás, para proteger os suprimentos e capturar os desertores. Com esse único comando,
ele se privou de sua espinha dorsal militar. Seu exército, já enfraquecido, estava agora criticamente vulnerável. A longa marcha para lugar nenhum continuava. O exército de St. Clair era agora uma sombra de si mesmo, uma procissão de homens doentes, famintos e aterrorizados, liderados por um general inválido. Eles se arrastavam cada vez mais fundo na armadilha, em direção às margens de um rio que em breve seria rebatizado com o seu sangue, o rio Wabash. Na noite de 3 de novembro de 1791, o exército exausto de Arthur St. Clair finalmente parou. Eles haviam chegado às margens de um pequeno rio, o Wabash, em um terreno que parecia um convite ao desastre. O local do acampamento era uma pequena clareira elevada, mas era dominado por matas densas em quase todos os lados, oferecendo cobertura perfeita para um atacante. Pior ainda, a milícia, que deveria formar uma linha de proteção avançada, acampou do outro lado do rio, a quase 300 metros da força principal, perigosamente isolada. O cansaço e a apatia haviam se instalado completamente. St. Clair, sentindo-se particularmente mal naquela noite, não deu ordens para construir fortificações defensivas significativas. Nenhuma paliçada foi erguida, nenhuma trincheira foi cavada. As sentinelas foram posicionadas de forma rotineira, mais por formalidade do que por vigilância real. Muitos soldados, aliviados por finalmente pararem, nem se deram ao trabalho de limpar seus mosquetes úmidos. Eles se amontoaram ao redor das fogueiras, tentando afastar o frio cortante da noite. Seus rostos iluminados pelas chamas bruxuleantes, alheios ao cerco que se fechava ao redor deles. O som de risadas bêbadas e discussões ecoava pelo acampamento, um barulho que viajava facilmente pela floresta silenciosa. Era o som da complacência, o som de homens que haviam esquecido o aviso profético de seu presidente. Eles haviam se tornado cegos para o perigo que os envolvia. A crueldade da guerra pode ser justificada pelo esforço de proteger o próprio lar? Para os homens que observavam das sombras, a resposta era inquestionável. Na escuridão, a apenas algumas centenas de metros de distância, um tipo muito diferente de exército estava fazendo seus preparativos finais. Mais de 1000 guerreiros da Confederação Ocidental haviam se reunido, movendo-se com o silêncio de predadores. Liderados por Pequena Tartaruga e Jaqueta Azul, eles formaram um crescente mortal ao redor do acampamento americano. Ali não havia caos ou indisciplina. Havia um propósito gelado e uma eficiência letal. Os chefes deram suas últimas instruções em sussurros. Os guerreiros Miami, Shawnee e Delaware formariam o centro do ataque. Os Potawatomi e outros atacariam os flancos. Cada grupo sabia exatamente seu papel. Eles não precisavam de fogueiras para se aquecer. A antecipação da batalha os mantinha aquecidos. Eles haviam seguido o exército por semanas, observando cada erro, cada sinal de fraqueza. Eles sabiam que os longos facas eram arrogantes, descuidados e exaustos. Eles escolheram o local e o momento. A armadilha, cuidadosamente planejada e pacientemente preparada, estava pronta para ser acionada. O contraste entre os dois acampamentos naquela noite era absoluto. De um lado, um exército doente, desorganizado, barulhento e completamente alheio ao seu destino iminente. Do outro, uma força de combate disciplinada, silenciosa e focada, unida em um único objetivo: a aniquilação total do inimigo. O erro fatal dos americanos não foi cometido na manhã da batalha, mas na noite anterior. Foi um erro nascido da arrogância, do cansaço e de uma subestimação fundamental do povo cuja terra eles vieram para roubar. St. Clair acreditava que ainda estava a um dia de marcha de seu objetivo. Ele não sabia que já havia chegado ao seu destino final. Enquanto a lua
se movia pelo céu e as fogueiras no acampamento americano começavam a se apagar, os guerreiros da Confederação verificavam suas armas, afiavam seus tomahawks, pintavam seus rostos para a guerra. Eles esperavam pelo primeiro cinza pálido do amanhecer, o momento em que o sono do inimigo é mais profundo. A calma antes da tempestade era enganosa. Era um silêncio sinistro, preenchido com a expectativa do massacre. A floresta prendia a respiração, aguardando a aurora que viria tingida de vermelho. Ainda não havia amanhecido completamente. Uma névoa fria pairava sobre o acampamento americano, abafando os sons e envolvendo tudo em um manto cinzento e fantasmagórico. A maioria dos soldados ainda dormia, enrolada em cobertores úmidos. Alguns poucos estavam acordando, preparando-se para a chamada matinal. Foi nesse momento de máxima vulnerabilidade, pouco antes do sol nascer em 4 de novembro, que a floresta explodiu. O ataque começou não com um único tiro, mas com uma saraivada coordenada de centenas de mosquetes disparada simultaneamente de 3 lados do acampamento. O som foi ensurdecedor. Imediatamente após a primeira rajada, um coro aterrorizante de gritos de guerra ecoou pelas árvores, um som que gelou o sangue dos soldados sonolentos. Guerreiros, pintados para a guerra, saíram da cobertura da floresta, correndo em direção ao acampamento, não em uma massa desorganizada, mas em grupos táticos, usando cada árvore e cada arbusto como abrigo. O primeiro alvo foi a milícia, acampada de forma imprudente do outro lado do rio. Pegos completamente de surpresa, eles ofereceram quase nenhuma resistência. O pânico foi instantâneo e total. Eles abandonaram suas armas, suas posições e qualquer pretensão de serem soldados. Em uma debandada caótica, eles correram de volta, através do rio gelado, invadindo o acampamento principal, semeando o caos e o terror entre os soldados regulares que tentavam desesperadamente se organizar. Eles não eram reforços, eram um tsunami de medo, que quebrou as primeiras linhas de defesa antes mesmo que pudessem ser formadas. O acampamento principal se transformou em um inferno em segundos. Os guerreiros, agora misturados com os milicianos em fuga, infiltraram-se nas linhas americanas. Atirando de perto, eles miravam nos oficiais que se destacavam por seus uniformes e por tentarem bravamente reunir seus homens. Um a um, os líderes caíram, e com eles qualquer esperança de uma defesa coordenada. Os artilheiros foram um dos alvos prioritários. Eles conseguiram disparar alguns poucos tiros de seus canhões, mas o som da artilharia, que deveria aterrorizar os atacantes, apenas serviu para indicar sua localização. Guerreiros se infiltraram pelas laterais e mataram os artilheiros em seus postos, silenciando as grandes armas antes que pudessem ter qualquer impacto real. A batalha se desintegrou em centenas de combates individuais e desesperados. Soldados, muitos ainda seminus, lutavam e morriam ao lado das tendas onde haviam dormido. O treinamento europeu, com suas formações de linha e comandos de voz, era inútil na fumaça e no caos de um ataque na floresta. Os guerreiros, por outro lado, lutavam em seu elemento. Eles se moviam rapidamente, atiravam e se escondiam, recarregavam e atiravam novamente, uma tática mortal contra soldados expostos e em pânico. Alguns oficiais e grupos de soldados regulares conseguiram formar bolsões de resistência, lutando com uma coragem nascida do desespero. Eles realizaram cargas de baioneta contra as árvores, mas era como apunhalar fantasmas. Os guerreiros simplesmente se afastavam, deixavam a carga passar e depois atiravam nas costas dos soldados que avançavam. Cada investida era um suicídio. O campo de batalha era uma cena de carnificina absoluta. O zunido das balas de mosquete se misturava com o som surdo dos tomahawks atingindo o osso. Gritos de dor,
ordens gritadas que ninguém ouvia, o constante uivo de guerra dos atacantes. Em menos de 1 hora, o perímetro do acampamento havia desmoronado completamente. Os atacantes estavam por toda parte. O exército de Sinclair não estava mais lutando para vencer, estava lutando para sobreviver. Em meio ao caos, uma decisão desesperada pode salvar vidas ou apenas acelerar o fim. A fuga da milícia foi uma covardia imperdoável ou um instinto de sobrevivência compreensível? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Por 3 longas e terríveis horas, a batalha continuou. Mas não era mais uma batalha. Era um processo metódico de aniquilação. A resistência organizada do exército americano havia sido completamente esmagada. Os sobreviventes estavam encurralados no centro do acampamento. Um círculo cada vez menor de homens aterrorizados, tropeçando nos corpos de seus camaradas. A munição estava acabando. A esperança havia desaparecido. Arthur St. Clair, apesar de sua doença, mostrou uma coragem pessoal notável. Ele se arrastou para fora de sua tenda, com a ajuda de assessores, e tentou desesperadamente organizar uma defesa. 8 balas perfuraram suas roupas e seu chapéu, e 2 cavalos foram mortos sob ele. Mas ele permaneceu milagrosamente ileso. Ele ordenou várias cargas de baioneta, liderando algumas delas pessoalmente, em uma tentativa fútil de romper o cerco. Mas cada avanço era repelido com perdas terríveis. Ele viu seus oficiais mais leais caírem ao seu redor. Viu a completa desintegração de seu comando. Com o coração pesado, ele percebeu que a única opção que restava era a retirada, salvar quem pudesse ser salvo. A ordem de retirada foi o sinal para o colapso final. Não houve uma retirada organizada. O que aconteceu foi uma fuga em pânico, uma corrida desesperada pela vida. Soldados jogaram fora seus mosquetes pesados, suas mochilas, tudo que pudesse atrasá-los. O instinto de sobrevivência tomou conta de qualquer resquício de disciplina. Eles formaram uma massa humana e aterrorizada e romperam o ponto mais fraco da linha indígena, correndo em direção à estrada pela qual haviam vindo, a única rota de fuga. Mas a fuga não trouxe segurança. Trouxe apenas uma nova fase do massacre. Pequena Tartaruga e Jaqueta Azul haviam previsto essa possibilidade. Eles deixaram a rota de retirada parcialmente aberta de propósito, sabendo que um inimigo em fuga é o mais vulnerável. Assim que a debandada começou, os guerreiros iniciaram a perseguição. Por quilômetros, eles caçaram os fugitivos pela floresta. A perseguição foi implacável e brutal. Soldados exaustos e feridos eram facilmente alcançados e mortos. O caminho de volta para Fort Jefferson, o posto avançado mais próximo, ficou marcado por uma trilha de corpos. Mas a maior tragédia foi o destino dos seguidores do acampamento. As mulheres e crianças, incapazes de acompanhar o ritmo frenético da fuga, foram deixadas para trás. O que aconteceu com elas foi um horror indescritível. Praticamente todas foram mortas no local, vítimas de uma fúria que não distinguia combatentes de não combatentes. O campo de batalha que os americanos deixaram para trás era uma visão do inferno. Mais de 630 soldados e oficiais do exército dos Idelskuni jaziam mortos, junto com dezenas de milicianos. Quase 300 outros ficaram feridos, muitos dos quais foram capturados e torturados até a morte. As 200 mulheres do acampamento foram quase todas exterminadas. De uma força de cerca de 1.400 homens que acamparam na noite anterior, as perdas totais entre mortos, feridos e capturados ultrapassaram 950. Foi a maior porcentagem de baixas, mais de 97% da força engajada já sofrida por uma unidade do exército americano em toda a sua história. As perdas da Confederação foram, em comparação,
insignificantes, talvez 21 guerreiros mortos. Não foi apenas uma derrota, foi uma aniquilação. Foi o triunfo da estratégia sobre a força bruta, da disciplina sobre o caos, de um povo defendendo seu lar contra um exército de invasores. Nas margens do rio Wabash, a Confederação Ocidental havia alcançado a maior vitória indígena sobre os Estados Unidos, uma vitória tão completa que o campo ficaria coberto de ossos por anos, um monumento silencioso à arrogância e à incompetência. Os poucos sobreviventes, incluindo o general Sinclair, finalmente chegaram a Fort Jefferson, trazendo consigo a notícia inacreditável do desastre. A nação estava prestes a acordar para o seu pior pesadelo militar. As notícias viajam devagar no século XVIII. Elas se movem no ritmo de um cavalo cansado ou de um barco contra a corrente. Mas as más notícias, parece, têm uma pressa própria. As primeiras informações sobre a aniquilação do exército de Sinclair começaram a chegar a Filadélfia, a capital da nação, no final de dezembro, trazidas por mensageiros exaustos e pelos primeiros relatos fragmentados de sobreviventes. A reação inicial foi de descrença. Como poderia um exército inteiro, o maior que a jovem república já havia reunido, simplesmente desaparecer? Mas à medida que mais detalhes emergiam, a descrença deu lugar ao choque, e o choque se transformou em uma onda de fúria e pânico nacional. O país descobriu a escala da catástrofe. Mais de 600 soldados mortos, um número que superava todas as perdas americanas em qualquer batalha da Guerra Revolucionária. Foi uma humilhação profunda. A nação, que se via como a herdeira do poder militar europeu e destinada a dominar o continente, havia sido esmagada por um inimigo que considerava selvagem e inferior. A derrota abalou a confiança do público no governo federal. Acusações voaram em todas as direções. Jornais publicaram relatos viscerais da batalha, culpando a incompetência do general Sinclair, a corrupção dos fornecedores do exército e a negligência do secretário da guerra, Henry Knox. A crise militar rapidamente se tornou um terremoto político. Este foi o primeiro grande escândalo na história dos Estados Unidos. Em resposta à indignação pública, a Câmara dos Representantes tomou uma medida sem precedentes. Lançou a primeira investigação congressional sobre as ações do Poder Executivo. Um comitê especial foi formado para determinar as causas do desastre. Eles exigiram que o presidente Washington e o secretário Knox entregassem todos os documentos, cartas e ordens relacionadas à campanha de Sinclair. A exigência colocou o presidente Washington em uma posição difícil. Ele estava pessoalmente devastado pela notícia. Um mensageiro relatou que, ao ouvir os detalhes da derrota, o normalmente estoico presidente entrou em uma fúria raramente vista, amaldiçoando Sinclair por ter ignorado seu aviso explícito sobre um ataque surpresa. Publicamente, no entanto, ele precisava proteger a autoridade e a integridade de seu cargo. Ele e seu gabinete se reuniram para decidir como responder à exigência do Congresso. A decisão que tomaram estabeleceria um precedente que ressoaria por toda a história americana. Eles concordaram que o Poder Executivo tinha o direito de reter informações do Congresso se a divulgação delas prejudicasse o interesse público. Foi o nascimento do conceito de privilégio executivo. Embora Washington tenha, no final, cooperado com a investigação e fornecido a maioria dos documentos, o princípio havia sido estabelecido. A nação estava em crise. Estava à beira do colapso financeiro devido ao custo da campanha fracassada. Sua fronteira ocidental estava completamente indefesa. Sua reputação militar era motivo de chacota. Arthur St. Clair foi convocado perante o comitê. Doente e quebrado, ele se defendeu vigorosamente,
culpando os fornecedores corruptos, a má qualidade de suas tropas e a falta de apoio do Departamento de Guerra. O comitê, no final, o inocentou, jogando a maior parte da culpa na má organização e nos problemas logísticos que estavam fora de seu controle. Mas sua carreira militar estava terminada. Ele renunciou ao seu posto de general em desgraça, embora tenha permanecido como governador do território do Noroeste por mais alguns anos. Das cinzas do desastre, no entanto, uma nova consciência estava surgindo. Os líderes americanos finalmente entenderam a lição que lhes fora ensinada de forma tão sangrenta nas margens do Wabash. Eles perceberam que não poderiam conquistar o Oeste com milícias mal treinadas e exércitos de párias. Se quisessem derrotar a formidável confederação de Pequena Tartaruga e Jaqueta Azul, precisariam de algo novo, algo diferente. Precisariam de um exército profissional, bem treinado, bem equipado e impiedosamente liderado. A humilhação nacional exigia vingança, e a busca por essa vingança levaria à criação de uma nova e letal força militar, forjada no fogo do maior desastre da América. A nação estava ferida, mas não estava morta, e, como um predador ferido, estava prestes a se tornar ainda mais perigosa. A vitória no Wabash foi um momento de maior glória para a Confederação Ocidental. Foi um triunfo tão completo, tão esmagador, que pareceu mudar o curso da história. Os guerreiros celebraram, acreditando que haviam garantido a segurança de suas terras para as gerações futuras. Eles haviam encontrado a resposta para a pergunta sobre como justificar a guerra, com uma vitória que protegia seu mundo. Mas a história é uma amante cruel, e suas ironias são muitas vezes trágicas. A maior vitória dos povos indígenas acabou, paradoxalmente, por selar o seu destino. Eles haviam vencido uma batalha, mas ao fazê-lo, garantiram que perderiam a guerra. O desastre de St. Clair não fez com que os Estados Unidos desistissem de suas ambições territoriais. Pelo contrário, a humilhação nacional endureceu sua determinação. A jovem república, enfurecida e com seu orgulho ferido, estava agora disposta a pagar qualquer preço pela vitória. A derrota catastrófica forçou uma reforma militar radical, algo que nunca teria acontecido de outra forma. O Congresso, superando sua aversão a exércitos permanentes, autorizou a criação de uma força militar totalmente nova e profissional, a Legião dos Estados Unidos. E para comandá-la, o presidente Washington escolheu um homem que era o oposto de Arthur St. Clair. Ele escolheu o major-general Anthony Wayne, um herói da Guerra Revolucionária conhecido por sua audácia, sua disciplina de ferro e seu temperamento explosivo, que lhe valeu o apelido de Louco Anthony Wayne. Wayne não cometeria os mesmos erros de seus predecessores. Ele passou quase 2 anos treinando rigorosamente a legião, transformando recrutas brutos em soldados profissionais. Ele impôs uma disciplina implacável, ensinou táticas de guerra na floresta e garantiu que seus homens estivessem bem equipados e bem abastecidos. Em 1794, 3 anos após a derrota de St. Clair, a Legião de Wayne marchou para o território da Confederação. Era um tipo diferente de exército e os chefes indígenas perceberam isso. Pequena Tartaruga, o gênio tático por trás da vitória no Wabash, aconselhou cautela. Ele havia observado a legião de Wayne e disse aos outros chefes: "Passamos 2 anos treinando este exército. Não sabemos lutar contra eles. Há algo que nos diz que será uma batalha terrível. Eu aconselho a paz." Mas os outros chefes, embriagados pelo sucesso anterior e liderados pelo agora mais influente Jaqueta Azul, rejeitaram seu conselho. Eles escolheram lutar. A batalha decisiva ocorreu em 20 de agosto de 1794, em um local conhecido como Fallen Timbers, onde uma tempestade recente
havia derrubado centenas de árvores, criando uma fortaleza natural. Os guerreiros da Confederação se esconderam entre as árvores caídas, esperando para emboscar a legião de Wayne. Mas Wayne estava preparado. Sua vanguarda absorveu o ataque inicial, e ele então desdobrou suas legiões de forma rápida e decisiva, flanqueando os guerreiros e atacando-os com uma carga de baioneta devastadora. A batalha durou pouco mais de 1 hora. A Confederação foi completamente derrotada. A vitória de Wayne em Fallen Timbers quebrou a espinha dorsal da resistência indígena. Um ano depois, em 1795, os chefes da Confederação, derrotados e abandonados por seus ex-aliados britânicos, foram forçados a assinar o Tratado de Greenville. Por este tratado, eles cederam aos Estados Unidos quase todo o território do atual estado de Ohio. A Grande Aliança se desfez. A maior vitória deles apenas adiou o inevitável e tornou a derrota final ainda mais esmagadora. E quanto à memória da Batalha dos Mil Mortos? Ela se revelou muito inconveniente, muito vergonhosa para a narrativa de destino manifesto que a nação americana estava construindo para si mesma. A história prefere heróis e mártires, não vítimas de incompetência e arrogância. Assim, a derrota de St. Clair foi silenciosamente varrida para debaixo do tapete da história popular. Seu lugar foi ocupado por mitos mais confortáveis e heróicos, como a defesa do Álamo ou, ironicamente, por outra derrota militar esmagadora, a de Custer em Little Big Horn. Mas a derrota de Custer, quase um século depois, foi contra um inimigo percebido como mais nobre e ocorreu em uma época em que os Estados Unidos já eram uma potência continental. A derrota de St. Clair, no entanto, foi uma humilhação existencial, infligida a uma nação jovem e frágil por um inimigo que ela desprezava. E por isso, ela teve que ser esquecida. O eco daquela aurora sangrenta no Wabash ainda ressoa se você souber ouvir. É um lembrete de que a história é escrita pelos vencedores, mas as verdades que eles enterram nunca morrem de verdade. Elas apenas esperam, silenciosas, nas florestas esquecidas. A nação americana escolheu apagar sua maior vergonha militar, trocando-a por mitos mais convenientes. Mas a história não perdoa o esquecimento. Talvez seja no reconhecimento de suas páginas mais sombrias, e não apenas na celebração de suas glórias, que reside a verdadeira força de um povo. O que é mais crucial para o futuro de uma nação? Uma lenda inspiradora que pode esconder uma mentira ou uma verdade dolorosa que força a aprender com os erros? Escreva sua resposta nos comentários, pois a história, como vemos, está sendo escrita neste exato momento.